bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Daniele Bianca, desde já, vai dando like, vai se inscrevendo, compartilhando, aciona aí o sininho para você receber os meus vídeos, as minhas notificações. Me segue também nas minhas redes sociais, porque lá tem dicas de maquiagem, de contorno, de pincel, tem várias coisas legais lá e de produtos também que eu uso. Primeiramente, eu não sou patrocinada por nenhuma marca, tá? Tudo que eu faço aqui é de meu uso, então eu passo para vocês o que eu uso. Nenhuma marca tá me pagando, ninguém manda produto para mim, tá? Não tenho contrato com nenhuma empresa, deixando aqui bem claro, porque o meu intuito é mostrar para as pessoas como que os produtos funcionam, mesmo sendo baratinhos e que muita gente tem até um certo preconceito, vamos dizer assim, achando que o produto não é bom. E eu uso, gosto, e são produtos do meu uso diário, não é só para o vídeo, tá? Então eu tô passando para vocês as minhas experiências, o que eu tenho aprendido, tá? E vamos lá. Vai estar aí nas minhas redes sociais para vocês poderem seguir também. Primeiramente, meu rosto está bem limpo. Já lavei com sabonete próprio. Eu uso muito sabonete infantil, glicerinado, que eu acho que é o ideal. Já tonifiquei minha pele, já limpei. Agora eu vou passar o creme para hidratar. Esse creme que eu uso é o Nivea da latinha. Esse aqui. Ele é muito bom, hidrata bastante. Sempre lembrando que quando a gente tá com a pele bem hidratada, dá uma diferença enorme na maquiagem, no acabamento da maquiagem. E a gente tem que fazer essa hidratação diária, tá? Não é só porque vai maquiar, tem que fazer diariamente. Bom, vamos começar. Essa maquiagem que eu vou fazer é para quem não tem o costume de usar cílios postiços e nem delineador, tá? Com meu rosto já hidratado, eu vou fazer primeiro a minha sobrancelha. Eu vou usar esse kitzinho aqui, ó, kit de sombras, Mystic, da Luisance. Eu vou olhar de vez em quando aqui para baixo, mas é porque meu espelho tá aqui. Primeiramente, eu vou usar essa cerinha para poder unir os pelinhos e assentar. Eu vou usar essa mais escurinha aqui para poder fazer a limitação fazer o desenho externo, né, da sobrancelha. E esse daqui que é mais clarinho, ó, tá vendo? Esse. Eu vou preencher a minha sobrancelha. Vou fazer e já volto. Prontinho. Já fiz, ó, a sobrancelha, já preenchi. E eu vou usar esse pincel aqui, ó, que é da Mary Kay também, que de um lado é chanfradinho e do outro tem um pentinho, aqui, ó. Tem o pente e uma escovinha. Eu vou usar a escovinha para pentear, para tirar o excesso de sombra que tenha ficado e ficar mais natural. A gente vai fazendo esse leve, com mão leve, para tirar só o excesso, para não interferir no desenho que a gente fez, no preenchimento. Agora, gente, eu vou usar esse pincelzinho, que de um lado é retinho e do outro lado é chanfradinho, para passar o meu corretivo, que é esse da Vivai. Ele é o corretivo mais clarinho que eu comprei, que eu tenho, que eu gosto dele bastante. Chama Nude Corretivo, é o 01. E eu vou delimitar a minha sobrancelha, para dar um acabamento melhor. Uma dica, faz assim para tirar o excesso e usar a pontinha e pegue bem aqui no final, tá? Para poder ficar bem rente na sobrancelha e dar o acabamento.
Agora, com o lado retinho, eu vou espalhar para baixo. Tá vendo? Eu vou dando puxadinhas, bem de levinho, para não atrapalhar o desenho da sobrancelha que eu já fiz. E use bem pouquinho também para não ficar muito branco. Em cima, vou fazer a mesma coisa. Tiro o excesso e vou passar. Prontinho, agora que eu fiz já as minhas sobrancelhas, já dei o acabamento que eu queria, eu vou agora fazer a minha pele. Primeiro, eu vou usar esse primer HD da Fenza. Ele é bem fininho e eu gosto bastante dele. Então, vocês têm que usar, gente, lembre-se, bem pouquinho, tá? Não precisa passar muito primer. Eu gosto de passar somente na linha T, porque é o lugar que a gente mais sua e corre o risco da maquiagem sair durante o dia, né? Durante o tempo que você estiver com ela. Então, eu gosto de passar mais na zona T e ir espalhando para o restante do rosto. Sempre movimento para cima. Bom, agora eu vou corrigir essa minha olheira, que é amarronzada, tá vendo? Então, hoje eu vou usar um batom vermelho para poder neutralizar essa olheira amarronzada. Vou dar umas batidinhas, ó. Se você tiver a olheira arroxeada, você usa o corretivo amarelo, tá? Agora, para quem tem a olheira marronzada, como é o meu caso, eu tô usando batom vermelho, mas você pode usar também o corretivo vermelho. Então, corretivo vermelho. Agora, eu vou usar uma misturinha de duas bases. Essa da Mary Kay, que é a Bege 7 Time Wise, com essa da Goddess da Luisance, que é uma base bronzeadora. Aí eu coloquei uma quantidadezinha aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou espalhar. E é o seguinte, aonde tem o corretivo que vocês passaram, onde tiver o corretivo que vocês passaram, vocês vão dando batidinhas. E eu vou usar para espalhar o pincelzinho língua de gato, esse é da Mary Kay. Agora eu vou usar esse pincel de topo reto para polir o meu rosto. Então, eu vou passar em movimentos circulares. Agora, gente, para fazer contorno e iluminação, eu vou usar um corretivo e uma base em creme. O corretivo claro, para poder passar aqui, para fazer os pontos mais claros do meu rosto, para dar iluminação. E a base, essa aqui, que é 2 tons acima da minha base que eu passei. E esse daqui é 2 tons abaixo da base que eu passei. Então, esse aqui é para fazer o contorno e esse aqui para fazer a iluminação. Claro. Já passei primeiro claro, agora eu vou usar esse pó, que é a cor 02 da Bella Femme VIP. Aqui assim, para poder
para selar todo esse branquinho. Bom, gente, agora eu fiz o contorno com mais escuro e usei esse pincel com esse pó base da Mary Kay, é o bege 2. E para a área menor, que é aqui no nariz, para aplicar, eu fui dando aplicações assim, eu não passei assim, eu apliquei assim, em todo o rosto, todo o contorno que eu fiz. E aqui, embaixo do lábio, eu passei só com o pincel para poder dar uma crescidinha no lábio. Agora eu vou fazer a maquiagem dos olhos. Eu vou usar esse conjunto de sombras da NYC e vou pegar o mais clarinho e passar com o pincel de sombra embaixo da minha sobrancelha para poder selar a minha sobrancelha. Vou selando aí com claro para dar luminosidade. Vou pegar essa sombra aí desse quarteto, o segundo mais escuro, e vou passar no meu canto externo da pálpebra móvel com esse pincel da Belly Angel, que ele é muito bom. E vou dando batidinhas puxando para cima. Agora eu vou com o pincel de sombras, eu vou pegar a sombra mais clarinha que eu tenho, esse daí, e passar na parte interna da minha pálpebra para dar uma luminosidade e dando batidinhas. E eu vou preparar a minha pálpebra para receber a sombra iluminada da Max Love, dando batidinhas, Não esqueça de sempre dar batidinhas. Agora, com o pincel de precisão da Mary Kay, eu vou passar com uma sombra pretinha aí bem rente aos meus cílios, como se fosse o delineador. E vou passar de um lado para o outro, esfumando, para aplicar bastante. Passando de um lado para o outro. Agora, com esse lápis, eu vou levantar a minha pálpebra e passar nessa parte na linha d'água, porém de cima, todinha, para poder reforçar a sombra e parecer que eu passei um delineador. Olha aí como é que já tá dando uma diferença. Pegar agora a máscara cílios de alongadora da Quem Disse Berenice e fazer em movimentos de vai e vem nos cílios. Olha aí a diferença, como é que já deu. Agora eu vou usar o Colossal da Maybelline, não sei bem o que fala, também movimentos de vai e vem. Esse é para dar volume, tá? E aí eu vou passando e vai e vem. Você aplique bastante máscara, tanto de uma quanto da outra. Olha aí como é que já deu uma diferença. Parecendo que eu passei, que eu pus cílios e que eu passei o delineador. Essa técnica é boa para quem ainda não sabe mexer com isso. Com o pincel de pó da Mary Kay, eu vou espalhar em movimentos circulares, dando sombreamento. E também com esse menorzinho aí, eu vou passar no meu nariz, para poder dar um acabamento e ficar super natural. Olhem aí como é que já ficou. Eu vou agora aplicar minha misturinha caseira para poder secar, né? Para poder tirar um pouco desse pó e esperar secar. Depois de seco, eu venho com esse pincelzinho de língua de gato, aplicar agora minha sombra iluminadora, Avelã 02. Olhem aí, tava de cabeça para baixo, agora certinho. Avelã 02, que ela fica clarinha e não fica branca, fica um tom muito bonito. E vou aplicar
por cima daquela sombra bem clarinha que eu coloquei na parte interna. Aplicar dando leves batidinhas para poder colocar essa sombra. Agora eu venho com o mesmo pincel de precisão e só retocar a sombra preta que eu passei aí como se fosse delineador. Eu vou usar o mesmo pincel e vou pegar essa aí bem clara, essa segunda mais clara, e vou passar aí embaixo. Só que aí, gente, eu comecei a passar e achei que ela ficou muito clara e que ela não ia destacar, não ia aparecer no meu tom de pele. Então eu mudei para o mais escuro do quarteto marrom, que não é muito escuro, para poder dar essa continuidade na sombra que eu passei em cima e destacar os meus cílios. Puxei um pouquinho para o final, como se fosse um delineado gatinho. Com a sombra alongadora da Pequenice Berenice, eu vou passar embaixo dos meus cílios, porque ele é bem fininho. Com lápis preto, eu vou dar uma leve puxadinha aí no final dos meus olhos, como se fosse um leve gatinho. Isso vai destacar mais os meus olhos e a sombra que eu fiz, essa sombra mais clara com a mais escura, e vai destacar também o delineado que a gente fez com a sombra. Olha aí a diferença, já dá uma diferença boa. Com a base bronzeadora Goddess, vou passar nos lugares onde eu quero dar luminosidade no meu rosto. E eu vou usá-la como potencializador do meu iluminador em pó. Aí do lado, aí do ossinho até o final, em direção à sobrancelha, dando batidinhas, porque se eu arrastar vai retirar o produto. E dando batidinhas a gente vai depositar. Aí no arco do cupido, no nariz, na ponta do nariz para evitar, no ossinho, no queixo também. E agora eu vou usar esse quarteto de iluminadores Strobing. Eu vou misturar o rosa com o em mosaico e vou aplicar com o pincelzinho leque aonde eu coloquei a base bronzeadora. E depois eu vou jogar no meu rosto todo levemente. Eu vou passar com o pincel no iluminador e eu vou aplicar por todo o meu rosto para dar um glow a mais, para ficar mais iluminado e mais bonito. Eu vou usar agora esses dois blushes da Mary Kay, um rosado e o pêssego. Com o pincel de blush, tiro o excesso e passo aí abaixo do iluminador, entre o iluminador e o contorno que eu fiz. Esse batom da Ruby Rose, que de um lado é gloss e do outro lado é bala. Esse é o cor de boca número 171, que eu acho que ele fica lindo, fica super natural na boca da gente. Inicialmente ele fica iluminado, mas depois ele vai ficando mais mate. Ele é mate. E você pode aplicar por cima o iluminador para dar um tchan a mais no batom. Vou aplicando, ou então um gloss com brilho, também fica lindo. Olha aí como é que ficou o resultado. Olha, eu acho que ficou lindo. Ah, passei também embaixo da sobrancelha, eu passei a sombra iluminadora Max Love Avelã 02 para poder dar uma iluminada e levantar o meu olhar. E aí, o que vocês acharam? Esse é o resultado da sombra. Para quem não sabe, aplicar o delineador e os cílios postiços. Acho que fica super natural e fica lindo. Bom, e aí, o que acharam? Dá um like aí, compartilha, escreva aqui nos comentários de vocês o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês fariam de diferente. Beijo, tchau, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aí para vocês, ou melhor, e todos os dias tem vídeo aí para vocês, tá? Tchau, tchau!